Fala pessoal, o projeto de hoje vai ser uma fonte linear com controle tanto de tensão quanto de corrente. As fontes elas são equipamentos essenciais em qualquer bancada de eletrônica, seja para técnico, seja para engenheiro, seja para robista. Então eu escolhi fazer esse projeto e passar para vocês a montagem. Nesse vídeo eu vou mostrar o funcionamento, passar algumas características, já vou passar o esquemático e o roteamento para vocês. Nos próximos vídeos eu vou fazer a montagem, os testes dinâmicos dela e outros projetinhos que sejam feitos para fazer outras proteções ou melhoramentos que podem ser ou não desejados por vocês, e aí vocês decidem se vocês querem colocar ou não nela. Esse é o esquemático completo. Tudo que eu estou falando aqui no vídeo tem notas no esquemático, então dá para vocês acompanharem para poder fazer as escolhas de montagem. Essa fonte ela pode ser montada em duas opções, ou 0 a 25 volts ou 0 a 30 volts. Se você for montar a versão de 0 a 30 volts, você tem que usar o LM348, obrigatoriamente o DZ1 e não o D6, o D7 e o D8. Se você optar pela de 25 volts, até 25 volts, você pode utilizar o LM324, que é mais fácil de ser encontrado, e você pode utilizar ou não os diodos D6, D7 e D8. Como características, essa fonte consegue controlar de 0 volts até a tensão máxima e de 0 mA até a corrente máxima. A corrente varia dependendo do transistor que você estiver utilizando, número de transistores, do dissipador que você utilizar e dos diodos que você escolher. Tá certo? Eu coloquei algumas opções aí até mais ou menos 5 amperes, mas ela pode ser expandida se vocês quiserem utilizando o mesmo esquema que já está aí só multiplicando os transistores, tá certo? O foco desse projeto é que ele seja barato, que ele possa ser feito com algum transformador que você tenha por aí. Se você usar fonte chaveada, ela vai ficar mais ruidosa, tá certo? Mas pode ser utilizada. E o que você tiver de mais barato, mais na mão, você consegue fazer. Então você consegue montar uma, duas, três, quatro, cinco, quantas você precisar para sua bancada, sem gastar muito. Nessa fonte você vai poder utilizar tanto transformadores de tape único, que é aqueles que têm só 2 fios, como você pode utilizar transformadores com center tape. Se você for comprar o transformador, é melhor que você compre um transformador com center tape. Já respondendo a um questionamento que vai aparecer, por que não utilizar o LM317 e o 350? Bom, o modo de falha desses reguladores é normalmente um curto entre a entrada e a saída. Ou seja, se ele entrar em falha, ele vai queimar o teu circuito de saída. Uma outra característica deles é que o elemento de potência é o mesmo de controle. Então, o cara que eu vou estar sobrecarregando no caso de um curto, no caso de um overload, no caso de o meu dissipador não ser grande o suficiente e ele aquecer demais, é o mesmo cara que faz o controle. Ou seja, se acontecer qualquer coisa, o que vai acontecer é com o elemento de controle. E eu vou perder totalmente o meu controle, posso queimar o meu circuito, que normalmente é muito mais caro do que a minha fonte. A outra coisa que já foi comentada é que eles não conseguem controlar até zero porque eles têm referência em 1.2 volts. Tá certo? Então, por isso que é melhor utilizar, por todos esses motivos, que é melhor você utilizar um transistor, que o modo de falha normalmente é em aberto, um amplificador operacional que não está sob carga, então é mais difícil que ele queime e fica um controle mais robusto. Cada componente ele tem que ser aplicado de acordo com as suas características. Eles têm limitações. Não é que eu não gosto do LM317, eu uso ele em outros pontos. Eu uso ele em outro tipo de fonte, onde eu sei que ele não vai me dar problema. Mas no caso de uma fonte, eu não acho ele muito recomendável se você quer um bom controle. Bom, pessoal, esse é o roteamento. Essa placa ela tem 5 cm por 10 cm ou 2 polegadas por 4 polegadas.
esse é o layer de baixo, ou bottom layer, ele já está em mirror para que vocês possam acompanhar. E para quem quiser fazer a montagem em placa universal, consiga fazer acompanhando esse desenho. Ela já está com o espaçamento padrão de 100 mils, então qualquer placa universal que vocês comprarem, já dá para montar ela sem precisar corroer uma placa. Para aqueles que quiserem corroer, está aí o roteamento como foi feito. Nessa outra imagem está o silk screen, ou seja, o posicionamento de todos os componentes para que vocês possam fazer a montagem. E nessa última imagem é o nosso composto, o silk screen com o roteamento que está no layer de baixo. E aqui é a lista de materiais. Quem tiver mais experiência e quiser fazer alguma substituição, é só verificar componentes que sejam compatíveis ou que sejam suficientes para aquilo que vocês estão querendo. Agora que eu já apresentei o esquemático e as características dessa fonte, vamos falar um pouco sobre a história desse projeto. No final de 2003, começo de 2004, eu estava trabalhando com processadores digitais de sinais, DSPs. E o local onde eu trabalhava não possuía uma fonte para fazer os testes de forma correta. Então eu decidi que eu devia fazer uma fonte regulável para poder utilizar nesse projeto. Eu parei e fiz uma fonte usando o LM317, uma fonte simétrica na época, usando o complementar dele, que se eu não me engano é o 327. E com isso eu consegui fazer todos os testes. E aí eu decidi que eu deveria fazer um projeto desse para mim, com melhores controles e que ele fosse até zero, para que eu pudesse usar ele para fazer testes mais complexos. E eu montei essa minha primeira versão aqui. Essa fonte aqui, ela era fixa, ela não controlava a corrente, ela só controlava a tensão. Ela é de 2003 ou 2004, mais ou menos esse projeto, e ela tinha 4 saídas. 2 delas eu já colocava aqui os potenciômetros, né, os trimpotes, ajustava 2 correntes fixas, 2 tensões fixas, e tinha 2 variáveis aqui numa fonte simétrica. E ela funcionava muito bem. Só que o meu transformador na época era um 18 mais 18 volts. Então eu conseguia ir até 15 volts com ela, 15 para cima, 15 para baixo. Porque o LM324 só consegue controlar até no máximo 30 volts. Essa caixa de acrílico, que já está até meio detonada, não tinha nem como cortar corretamente o acrílico na época, foi feita para essa fonte. Ele tem até as furações aqui, mas ela foi seguindo as gerações. Essa fonte ela me serviu por um bom tempo, mas eu vi que eu precisava realmente. Ela tem a limitação de corrente, mas ela não tinha um ajuste de corrente. Eu vi que eu precisava da limitação da corrente. Então eu resolvi, mas ainda queria que a fonte fosse simétrica. Eu tenho uma característica que nem sempre é boa de tentar tirar tudo do componente ou tudo do projeto. Então eu montei essa segunda versão aqui, que era com as mesmas 4 saídas, utilizando resistores em paralelo para fazer a precisão, e cometi um erro. Apesar dela funcionar, ela não conseguia ir até zero. Seguindo os estudos, eu cheguei nesse outro projeto aqui, tá? Só que aí o meu erro era de colocar uma tensão muito alta sobre o operacional. Então ele não chegava onde eu queria, que era os 30 mais 30 volts. E se ele não chegava, era melhor eu continuar utilizando a que eu estava. Aí eu parti para a minha versão número 4. A versão número 4 eu não tenho mais a placa, porque eu usei partes dela. Vocês podem ver que os capacitores acho que ainda são os mesmos que eu estou utilizando na minha de hoje. Mas eu ia reutilizando os componentes, né? E essa versão 4 só tem fotos aí. Uma parte dela até está cortada em uma das fotos, porque eu utilizei ela como fonte em um aparelho que eu acabei fazendo para mim, e ela funcionava corretamente. Só que eu tive um problema ao comprar os potenciômetros. Eu comprei os potenciômetros e os potenciômetros vendidos eram potenciômetros logarítmicos, que eram para áudio. Então, o meu ajuste de tensão ficava comprometido. E eu olhava e não tinha nada de errado. Só que os potenciômetros estavam errados. Então, não conseguia um bom ajuste. O projeto funcionava, ele estava correto. Se montar ele hoje, ele vai funcionar perfeitamente. Só que eu tive esse contratempo porque o
potenciômetro não era o que eu estava esperando que fosse. Então, eu acabei perdendo esse projeto, ou seja, continuando tentando fazer um desenvolvimento, achando que o erro era meu, e na verdade, bom, o erro foi meu de não ter conferido corretamente, né? Eu só fui perceber quando eu fiz a outra versão, que é essa que está aqui dentro. Aí eu percebi que o meu problema eram os potenciômetros e não realmente a minha placa. Nesse momento eu já tinha me deparado com essa revista aqui, a Elector, a número 1, ano 1, número 5. E ele traz aqui na página 53 uma fonte que era ajustável na época, fonte digital. Eu ajustei esse projeto para aquilo que eu queria. E é esse que está montado hoje. Eu fiz algumas alterações nele e é esse que eu usei por muitos e muitos anos. Mas mesmo assim esse projeto ele tem alguns probleminhas pela forma como ele faz o ajuste da tensão. Ele é menos preciso em tensão do que em corrente. E na minha opinião uma fonte ela tem que ser mais precisa em tensão, porque a corrente ela normalmente tem uma tolerância maior, ela não é tão precisa, uma precisão menor na corrente. E isso é normal, porque normalmente a gente utiliza uma fonte de tensão. Aí eu segui mais para frente e acabei montando este último projeto há alguns anos atrás, que já é uma fonte diferente, ela já incorpora tudo que eu aprendi aqui para fazer uma fonte escalonável, com várias saídas de transistores e tudo mais. Então essa é a minha versão 6, é a minha última versão dessa fonte. Nesse meio tempo, é claro, precisei de uma fonte simétrica simples. Transformador 2, 17809, 17909, está aqui uma fontezinha. Precisava de mais fontes, fonte simples. Aqui, 7805, 7812, um LM317, com um transformadorzinho de TAP simples. E assim foram anos e anos. Só para vocês terem uma ideia, essa que é a primeira, data de 2004. Essa que é a terceira, pelo meu arquivo, eu sei que ela é de 2008. E assim seguiu esse projeto. E aí eu decidi que eu devia compartilhar com vocês, porque foi o projeto em que eu mais aprendi. Eu usei tudo que eu aprendi numa fonte em diversos desenvolvimentos que eu fiz. Inclusive, nesse meio tempo, alguma das coisas que eu fiz foi o meu voltímetro. Utilizando uma placa com um pique, eu fiz o meu voltímetro e fiz algumas alterações nessa fonte. A última delas... Deixa eu tirar o tampo aqui da frente. A última delas que eu fiz foi passar ela, que era de 20 volts, para 30 volts. E aí foi quando eu notei que eu precisaria de uma nova versão, porque eu acabei vendo que ela não ia aguentar, porque ela dá alguns retornos quando você desliga. Depois a gente testa ela e vê como é que faz. E aprendi coisas como, por exemplo, acrescentar um TAP no seu transformador, se você não tem, essas coisas eu vou passar para vocês. Dando uma passada pelo circuito aqui, eu estou montando a versão de até 25 volts, no caso, por conta do Zener que eu tenho aqui, ela vai só até 20 volts. Aqui estão os meus 3 diodos que fazem o bias negativo para o meu operacional. Não estou usando o retificador aqui, a ponte, e o capacitor de filtro, porque eu estou utilizando uma fonte de corrente contínua aqui na entrada. Mas é só colocar a ponte e colocar o capacitor aqui nessa entrada. Esse potenciômetro é o que a gente faz o ajuste do ganho da corrente para ficar bem preciso. E nesses dois potenciômetros que estão ligados aqui, a gente tem o controle de tensão e corrente. Aqui do lado sai para o meu transistor. Eu estou usando um TIP
142, que é um Darlington, e o meu shunt aqui, que é de 0,33. Como está o nosso setup? Aqui é o nosso controlador, o nosso transistor, os dois potenciômetros. Esse cara controla a corrente, esse cara controla a tensão. Minha carga que eu consigo variar de 1 em 1 ohm até 20 ohms. Esse cara está medindo a nossa tensão na saída. E esse cara aqui está medindo a nossa corrente. Claro que como nós estamos numa protoboard, mau contato pode acontecer, então a gente tem que tomar bastante cuidado nos testes. Vamos lá, ligando a minha fonte. E agora vamos variar a nossa tensão. Vai até 20 volts, não consegue mais, ó, você está vendo? Aqueles dois trimpotes que estão em série com o potenciômetro é para que a gente ajuste, para que o máximo do potenciômetro possa ser utilizado para fazer o ajuste, não tenha essa parte morta dele aqui. Então a tensão a gente já consegue ajustar de 0 a 20 volts neste caso. Agora vamos ver a nossa corrente. Corrente que está aqui em 0. Conforme a gente vai subindo, a corrente vai subindo junto. Se a gente vai descendo, agora vamos avaliar como que ela se comporta controlando a corrente. Vou colocar aqui, ajustar uma corrente qualquer aqui, 402, 403, vou variar a metade da carga, de 20 ohms para 10 ohms. 8 miliamperes. 8 não, 12 miliamperes, mais ou menos. Que não é muito para uma fonte de baixo custo assim. Tá certo? Vamos tentar uma outra corrente aqui. Tá bem estável. Uma protoboard ainda. Bom, vamos fazer o seguinte, aumentar bem a corrente. E agora vamos ver como é que ela fica na nossa variação de carga com a tensão. Então, 7, vamos colocar aqui 6 volts. Nem mexe. Vou colocar aqui 15 volts. Praticamente nem mexe na tensão. Então tá aí, pessoal. Essa é nossa fonte linear. Espero que vocês tenham gostado, que vocês montem, que vocês usem, que vocês passem para as pessoas que tenham interesse, tá? Porque é muito mais barato que você comprar um equipamento e muito mais barato do que você comprar um equipamento que nem sempre te atende. Você utilizar componentes nacionais, você não comprar uma fonte de baixa qualidade que é vendida aí por preços absurdos. Então, e é uma coisa que você consegue montar, tá? Você consegue fazer e isso dá um prazer diferente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.